Olá, se você está passando por algum problema relacionado à saúde ou conhece alguém que está passando por algum problema, hoje eu gostaria de compartilhar minha história. Bom, sou o Everton. Sempre que eu conto minha história, ou mesmo para amigos que já conhecem ou para desconhecidos, todo mundo fala, às vezes, que deveria escrever um livro, que deveria compartilhar com outras pessoas. Então, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho, principalmente para ver se pode ajudar algumas pessoas, né, que estão passando por um problema semelhante ao que eu tive. Em 2016, sabe aqueles momentos que o trabalho está indo bem, teoricamente parece que está indo bem, quando está trabalhando muito, viajando, viagens a trabalho, cheio de coisas a fazer, só que aquilo nem eu notava assim, mas estava me gerando uma sobrecarga. E foi aí que um dia eu comecei a passar um pouco mal, tudo. Eu já tava com excesso de peso, eu pesava 122 quilos na época. Minha perna estava inchada e já ao longo do tempo, meu pé inchado. Nesse dia eu senti um pouco a pressão alta, né? E aí eu resolvi ir ao médico. Fui ao cardiologista para fazer um check-up, para ver como estava. E quando ele solicitou uma bateria de exames, eu acabei fazendo. E nessa bateria de exames, um deles era o exame de urina. Na verdade, era um exame de sangue e também o de urina. O de sangue, onde avaliava a creatinina, e o de urina também avaliava como estava meu rim. E aí, o que acontece? Durante esse exame foi descoberto que eu estava com o meu rim bem comprometido. Então, isso foi em 2016. Uma vez que descobriu, precisava investigar o porquê. Aí eu fui encaminhado, eu tive que fazer biópsia renal para entender o motivo, porque meus níveis de proteína na urina, uma das marcas assim de problema renal é quando se tem bastante proteína na urina. Meus níveis estavam super elevados. Acabei fazendo biópsia renal, deu que eu tinha uma doença autoimune que afeta meu próprio corpo. E aí, olhando todos os dados, claro, num primeiro momento, quando se fala de doença renal, ou no caso de qualquer outra doença, então muita gente que passa por um problema cardíaco, por câncer, normalmente assusta muito a gente. Principalmente no caso da doença renal, assusta, porque a gente sabe que se ela piorar, precisa de hemodiálise, acaba ficando restrito, em curto tempo de vida. Então, no primeiro momento, acabou sendo um choque, mas aquela coisa, ok, acompanhamento médico, vamos ver o que acontece, continua a rotina de trabalho e aí, depois de um certo período, fazendo teste no corpo, revendo se os níveis iam mudar ou não, os médicos normalmente tendem a entender se é um ou 2 meses aí, se tem alguma flutuação, no meu caso não teve. Entraram com medicamentos, né? Já medicamentos para atacar, vamos dizer, as comorbidades, por exemplo, pressão alta, ácido úrico, colesterol. Eu estava totalmente desregulado o meu corpo. E também aí o médico resolveu entrar com um tratamento de corticoide. No meu caso, a doença renal ainda não tem vamos dizer, muita certeza do porquê que ela ocorre e não tem um tratamento ainda bem definido. Tem algumas coisas que pode ver para principalmente tentar diminuir a progressão dela. E eu comecei a fazer o tratamento, tudo, e o tratamento acabou, assim, me estimulando muito, porque ele acaba me dando, vamos dizer, me deixando mais aceso, me deixando. Num primeiro momento até parecia que eu estava melhorando, mas meus exames mostravam sempre a mesma coisa, continuava piorando. Devagar, mas estava piorando, né? Entrei junto com um nutricionista. O nutricionista fizemos um certo acompanhamento, consegui perder um pouco de peso, mudei um pouco minha alimentação. Mas aí acontece o que sempre aconteceu. Eu tentei emagrecer por 10, 15 anos e não conseguia. Primeira semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, a gente até consegue. Depois, a gente acaba desistindo. Claro, a gente faz uma mudança radical. Depois eu vim a entender isso.
quando a gente faz uma mudança muito radical, o cérebro nosso tende a voltar para a situação de conforto, que era, vamos dizer, o estado que a gente estava anteriormente. E o que aconteceu? Minha doença, assim, não continuou progredindo lentamente, mas progredindo. Aquele momento, depois de uma primeira, vamos dizer, um primeiro susto, a gente começa a se adaptar um pouco. E, claro, no início eu vi que a expectativa de vida acabava sendo, no meu caso, como eu estava com proteína muito alta, já estava num estágio praticamente de 3B, são cinco estágios na doença renal. Então, por volta aí de 10 anos, tudo. Então, no meu caso específico, isso me assustou quando eu comecei a pesquisar. Aí, depois desse tempo que eu comecei a acompanhar, eu já comecei a relaxar de novo. Falei, ok, daqui a pouco tem um tratamento. Então, nesse período, alguma coisa vai acontecer. Só que aí, o que acontece? Quando a gente não faz uma mudança, não tenta realmente conseguir, vamos dizer, tá identificado mesmo com esse problema, tá com ele, mas de uma forma saudável, de tratá-lo, de tentar entender mais, a gente acaba voltando aos mesmos hábitos anteriormente. E foi o que aconteceu no meu caso. Então eu voltei a fazer praticamente tudo que eu fazia, trabalhando bastante, sem me preocupar. Tive problemas de coagulação na perna, com risco de trombose. Então, mesmo assim, viajava de avião a trabalho, acabava não me preocupando, sempre nessa, um dia a medicina evolui. Só que 3 anos depois, na verdade, nos anos seguintes, o trabalho já começou a não estar tão bom, já começamos a ter problema no trabalho, isso acabou também afetando minha vida pessoal. E 3 anos depois, eu descubro que, assim, meu índice tinha piorado muito. Então, eu estava vendo praticamente que em breve eu ia entrar em hemodiálise. E aquela previsão, tinha uma certa previsão, isso era 2019, que em 2021 eu poderia entrar em hemodiálise. Então, seria de 5 anos para hemodiálise e 10 anos de expectativa de vida. Ali foi um ponto que eu falei, realmente, acho que não tem muita volta, eu vou entrar em hemodiálise. Começou a cair a ficha. E aí, problemas de trabalho, estresse, um monte de coisa. Foi então que eu praticamente decidi parar com tudo que eu estava fazendo e sair viajar. Eu sempre gostei de viajar, então foi onde eu decidi que precisava tirar um tempo para mim, precisava dar uma viajada, até porque eu não sabia desse futuro, não sabia o que ia ser, né? Não sabia se logo ia precisar de hemodiálise. Hemodiálise você tem que estar, dependendo da hemodiálise, 3 vezes por semana, numa máquina, por 6 a 8 horas. Então, extremamente complicado. Aí acabei indo viajar, resolvi fazer uma viagem de motorhome, que eu e minha esposa sempre tivemos vontade. Na verdade, a gente até tinha feito uma viagem anteriormente e não tinha gostado. E a gente resolveu dar uma chance novamente. E por incrível que pareça, em 2019 tomamos essa decisão. Praticamente abandonamos tudo e fomos fazer uma viagem de motorhome a princípio pelos Estados Unidos e pelo Canadá. E começamos a viagem, começamos pela Flórida, percorremos toda a parte de baixo dos Estados Unidos. Tiveram várias situações engraçadas nesse início, até para conhecer, para aprender coisas que aconteceram na própria imigração, para explicar o que eu estaria fazendo. Mas aí o que aconteceu? Atravessamos toda a parte dos Estados Unidos por baixo, subimos depois a costa da Califórnia até o Canadá. Só que praticamente a gente planejou um pouco, claro, mas não planejamos tanto em detalhe. Chegamos em Vancouver, no Canadá, perto do frio. Eu tinha um sonho de ir para o Alasca, mas inviável, não dava, assim, tava tudo meio congelando, as estradas precisava de pneu especial, de tudo. Foi então que a gente viu que talvez teria um certo problema, resolvemos tentar cruzar o Canadá
mais fácil, né? Indo em direção ao centro do Canadá, mais rápido. E fizemos isso, só que ficou inviável. Começou a congelar a água do motorhome, os campings já não tinham mais, não tinha onde parar. E a gente resolveu voltar para a parte baixa, para a parte sul dos Estados Unidos, que é onde fazia um pouco mais de calor. Descemos todos os Estados Unidos novamente. Esse percurso percorremos praticamente 20 mil quilômetros. Foi um ano certinho. Só que com essa, a gente saiu com uma intenção sem saber quanto tempo ia durar, para onde ia. E de repente, né, surgiu a pandemia. Aí pegou a gente de surpresa. Foi extremamente complicado, porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente precisava, decidiu retornar para o Brasil, mas precisava vender o motorhome lá, precisava, levamos a nossa cachorrinha, a Luna, com a gente, precisava toda a documentação para trazer ela de volta, estava fechando um monte de local, quase não tinha mais voo, até que no final a gente conseguiu um dos últimos voos para o Brasil, voltamos. Voltei para o interior de São Paulo, para casa dos meus pais, fiquei um tempo também junto com a família da minha esposa. E aí o medo me bateu forte. Eu digo que talvez nesse primeiro momento, hoje, naquele momento eu via como medo. O medo realmente de morrer, porque antes eu tinha expectativa de 10 anos de vida, era mais ou menos 2026, só que a gente está falando 2021. E a Covid, tipo, a pandemia estava atacando mais forte pessoas com problema renal. Quem tinha problema renal, porque uma das coisas que acontecia era paralisar o rim, precisar de hemodiálise. Então, isso me assustou muito. Eu fiquei aquela pessoa totalmente paranoica, que não saía, não tentava não tocar em nada, álcool em gel a todo momento, máscara, brigava com quem não seguia essa regra. E porque realmente eu tinha um certo medo. E foi então que na verdade eu decidi que eu precisava tentar fazer alguma coisa, porque uma das coisas os médicos sempre falavam para mim que não tinha cura. Eu cheguei aí em vários médicos, então, assim, e sempre era a mesma coisa. Aí eu decidi estudar por mim mesmo. Falei, eu preciso entender um pouco. Eu trabalhava com TI, né? Então tinha um certo conhecimento. Eu falei, eu vou olhar os dados, quem sabe pelos dados eu consigo descobrir alguma coisa. Então comecei a analisar todos os países, cidades, estilo de vida, estilo de alimentação, sistema de saúde, e nada. Assim, não consegui achar um padrão nenhum. A única coisa que eu consegui observar é que a alimentação parecia que ajudava um pouco. Então, parecia que tinha alguma coisa que não era cura, nada, mas conseguiria gerenciar um pouco o meu problema. Aí, realmente, eu caí dentro de alimentação, fui estudar, me inscrevi num curso no Instituto de Nutrição Integrativa, é uma escola em Nova York, era em Nova York, eles até mudaram de local, mas continuam nos Estados Unidos, super bem referenciada, mais de 30 anos de experiência, e comecei a estudar full time, a devorar, e também a estudar por conta, pesquisar outras coisas, e tudo que eu encontrava, que eu achava que podia funcionar, eu comecei a testar no meu próprio corpo. Mas uma das principais coisas que foi a questão do medicamento. Eu tomava 8 medicamentos. E eu comecei a observar que os medicamentos, todos tinham efeitos colaterais para o rim. E aí eu conversei com um médico para falar isso. Eu estou tomando, mas eu vejo que o medicamento faz mal. E realmente, o médico falou, realmente, no geral, todos os medicamentos têm um efeito colateral. E muitos, como são metabolizados, sintetizados no rim, é uma das partes, acaba afetando o rim. Só que o que ele falou sem um medicamento eu iria piorar ainda mais. Se com o medicamento eu piorava um pouco, sem o medicamento eu ia piorar muito mais rápido. E aí eu até fiz um exame com uma médica nova da universidade, tudo. Ela queria me internar, queria me acompanhar ali,
queria fazer uma outra biópsia e eu não queria. Eu não, já não estava mais. Eu já tinha, ao mesmo tempo que eu tinha aceitado que esse problema não tinha cura, eu também achava que tinha que fazer algo por mim. Eu tinha que estudar mais, entender mais, para depois ver que decisão tomar juntamente com os médicos. E aí eu decidi uma coisa, eu decidi que eu tinha que parar de tomar esses medicamentos, porque isso eu vi que fazia mal. E foi aí que, estudando, né, nutrição integrativa, tudo, eu falei, eu preciso é, ver alimentos que são bons para cada medicamento que eu tomo. E aí eu comecei a fazer isso, para um medicamento. E media meus exames. Normalmente eles melhoravam. Claro, eu estava tão mal que ele não chegava no nível esperado, mas eu via uma melhora. E eu comecei a fazer isso a cada 15 dias, 20 dias, fazia testes no meu corpo para ver como estava. Então eu fazia uma mudança específica só para uma coisa e fazia o teste. E eu vi que foi melhorando. E isso eu comecei a fazer para todos os medicamentos. E quando eu comecei a fazer isso já para um medicamento, automaticamente isso significava que eu estava comendo melhor. Então, para algumas coisas, por exemplo, eu tinha que tirar um pouco a carne, eu tinha que diminuir algum outro tipo de comida que não era tão saudável, mas que eu comia muito. E aí eu comecei a tirar e começou a melhorar um pouco outros parâmetros também. Comecei a perder um pouco de peso, então começou a melhorar minha vida. E foi bem gradual, não foi nada radical. E eu gosto de cozinhar, então eu fazia uma coisa alternativa. Aí eu vi que começou a funcionar, pelo menos para tirar o medicamento. Para o rim eu ainda não estava vendo um ganho considerável, mas para os medicamentos sim. E isso durou praticamente aí 6 meses eu fazendo com foco em medicamento. E ao mesmo tempo, como eu disse, foi melhorando um pouco as outras coisas. Foi melhorando meu peso, foi diminuindo um pouco. E aí eu cheguei praticamente, faltava tirar um medicamento só, depois de 6 meses, que era o medicamento da pressão. Como a pressão eu já vi falar que muita gente tem, e por mais que você mude, às vezes é difícil você tirar, eu falei, ok, eu tentava tirar, mas piorava, eu falei, com esse eu vou continuar tomando, até porque tinha certos estudos que mostravam que era bom pro rim continuar tomando. E aí eu comecei a fazer outras coisas. Eu falei, tá bom, agora foi isso, agora eu preciso começar a fazer outras coisas. Comecei a estudar, eu já estava em 6 meses estudando nutrição integrativa, então já tinha mais conhecimento para botar no meu próprio corpo. Comecei a observar rótulo de alimento, a fazer as coisas em casa, então eu mesmo cozinhava. E uma das coisas que para mim era radical, que eu acabei vendo que eu precisava fazer, que é uma das coisas que me afetava muito, era o consumo de carne. Eu sempre gostei muito de carne, sempre comia muito. E eu precisava parar, assim, ou diminuir. Mas aí por vários motivos, não só pela toda a discussão que tem da carne, mas porque normalmente carne a gente precisa temperar ela melhor para ficar paladável, para ficar com um gosto bom. Então precisava muito sal, sal faz muito mal para o rim. E aí eu resolvi parar por uma semana. Eu falei, vou parar por uma semana. Eu fui criando um método comigo de mudança de hábito mesmo, que eu estudei vários casos de mudança de hábito, tudo, e fui criando um método comigo de não me preocupar muito quando dava certo, quando não dava errado, mas continuar na linha. Então, não era aquela coisa, parei, não deu certo, não, fracassei. Não, eu estava testando as coisas. E esse método, claro, tem várias regrinhas no método que eu acabei aplicando para mim, tudo, acabou me ajudando, acabou funcionando. E de alguma forma ele fez com que eu prosseguisse. Então a primeira semana sem comer carne eu passei tranquilo. E mais uma vez, eu gosto de cozinhar, então comecei a fazer muita coisa com lentilha, com grão de bico. Eu substituí muito por proteína vegetal. E aí eu falei, vou ficar mais um tempo, vou tentar um mês. Quando deu um mês, eu consegui continuar. E para mim, essa sempre foi uma questão. Como eu gostava muito de carne, tinha uma época que eu ia e comprava carne, eu ia fazer churrasco, eu e minha esposa.
Eu comprava 4, 5 tipos de carne diferentes. Comprava linguiça, comprava uma picanha, comprava uma costelinha, comprava... E eu olhava aquilo, eu sempre tive também uma coisa, até pelos animais, assim, de... Cada vez mais eu comecei a pesquisar. Eu ainda com a doença renal não tinha feito essas mudanças. Então, às vezes eu punha bastante coisa no carrinho de compra e depois retirava perto do caixa, porque vinha na minha cabeça, não preciso comer tanto assim, eu não preciso, tipo, fazer a minha alegria a morte do mundo de seres, né? Então, eu já tinha uma certa mentalidade, assim, de tentar mudar para isso, mas como eu disse, eu gostava muito, era extremo, para mim, refeição sem carne não era como refeição. E, por incrível que pareça, eu continuei, deu um mês, falei, não estou sentindo falta, vou continuar mais tempo. E nesse período, vamos dizer, meus parâmetros de saúde melhorando, meu peso baixando, o rim começou a parar, então, de progredir, né? Aí eu cheguei a fazer exame renal que mede quanto está a filtração. Ele chegou até ir para o estágio anterior, no exame, e aí eu comecei a ver que estava dando um resultado. A alimentação realmente tem um impacto muito forte na nossa saúde, que normalmente a gente não se atenta. E praticamente naquele momento eu tinha feito muito do que eu podia. Já estava comendo bastante orgânico, chegava a fazer meu próprio pão. Então, só que eu não cheguei a tirar muita coisa. Por exemplo, comia pão, eu fazia um pão, ou se eu ia comprar algum no supermercado, eu olhava cada ingrediente. Então, eu comecei a ter hábitos muito mais saudáveis. E isso foi melhorando. Foi melhorando, até que chegou aí uns 9 meses, eu ainda não estava, eu estava muito melhor, mas eu falava, eu ainda preciso tirar outras coisas do que eu preciso melhorar, né? Uma das coisas que eu sempre tive, eu sempre fui meio, vamos dizer, meio cético para algumas coisas. Por exemplo, essa parte de meditação, de relaxamento, de a parte mais holística. E no curso que eu fiz eu aprendi muita coisa sobre isso. Na verdade, estudei, né, muita coisa sobre isso. E eu falei, vou dar uma chance para algumas coisas. Com certeza, algumas coisas eu comecei, não segui, por exemplo, meditação foi uma delas, eu até fiz um pouco, mas eu vi que o diminuir o estresse era muito importante. Então eu comecei a mudar todo o meu estilo de vida também, de trabalho, de tudo, para tentar diminuir o estresse. O sono era outro fator que eu vi extremamente importante. Então, comecei a dormir mais cedo, a olhar se eu estava dormindo 8 horas por noite. Então, isso foi uma das coisas que acabou me ajudando muito. Comecei a olhar toda a parte holística. Tudo que a gente pode pensar, aí eu comecei a ver como melhorar. Então, relacionamento, como ser uma pessoa mais calma, muita coisa assim foi mudando. Nessa época, a gente já estava, a pandemia já tinha avançado mais, né? Já o tempo, já as pessoas estavam saindo na rua de máscara, tudo. Já tinha surgido a primeira dose da vacina. Então, eu já tinha tomado, até porque eu tinha prioridade pela minha doença. E aí eu comecei também a sair na rua, a caminhar em parque sozinho, né, sem me relacionar com os outros. Então, comecei a fazer outras coisas que me ajudaram muito também. No período de um ano, assim, a mudança que eu tive foi extremamente importante. Eu cheguei a perder 35 quilos em um ano. Meus índices renais voltaram ao estágio anterior. Tinha médicos que me acompanhavam que assim falavam que normalmente se vê o que acontece em literatura médica, no meu caso. Teve um dos médicos que queria fazer um outro exame, uma outra biópsia, para ver se realmente eu tinha o que foi constatado na primeira. E claro que eu não queria fazer uma nova, até porque eu estava muito bem já, assim, a doença renal não tem cura, a doença crônica renal. Ela vai, principalmente conforme a gente vai envelhecendo, ela vai progredindo
E claro, quando você tem algum problema já relacionado a isso, tende a ser mais rápido. Mas eu consegui estabilizar a doença. E hoje, depois de 4 anos aí desse processo, assim, somando tudo, eu perdi 42 quilos, voltei ao IMC normal, meus índices estão praticamente todos normais, minha doença renal continua estabilizada no estágio anterior e, claro, eu sigo muitas coisas, alimentação, eu faço muitas das coisas, como pizza, mas eu faço massa, eu boto as coisas, eu procuro orgânico. Então, eu continuo fazendo muita coisa mesmo, assim, tendo uma vida totalmente normal. Praticamente uma das coisas que eu fazia, que era beber, tomar uma cerveja, tomar um vinho, praticamente parei também ao longo desse processo. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Hoje, quando eu tomo cerveja, praticamente uma latinha por mês e é sem álcool. Às vezes eu tomo uma taça de vinho, uma vez a cada 2 meses, uma taça de vinho também. O vinho eu tomo com álcool, porque eu já experimentei vinho sem álcool e não gostei, assim, não achei nem mediano, todos ruins, mas as cervejas hoje sem álcool tem cervejas muito boas. E como por fim acabei tomando muito pouco também. Então aí, para quem está passando por um processo desse, uma das coisas que eu falo é: cuida da alimentação, cuida do psicológico, principalmente evite estresse, sono. Uma das coisas que eu faço eu não como muito tarde e eu sempre tento dormir muito cedo, então, e dormir minhas 8 horas. Dormir cedo que eu digo é 10 horas da noite, tudo, 9, 10 horas. Então, se eu durmo às 9, eu acordo às 5, se eu durmo às 10, eu acordo às 5:30, acabo sendo muito mais produtivo no trabalho, tudo, e tem me ajudado muito. E uma das coisas hoje que eu vejo, que praticamente o que mudou minha vida, porque muita gente me questiona, será que não foi o medo de morrer? É o medo de morrer que acabou mudando, por isso que lá na pandemia você resolveu fazer tudo. Eu até achei isso por um tempo, sabia? Que tinha sido o medo de morrer. Mas depois da viagem que eu tive de 1 ano de motorhome, onde a gente ficava muito em parques, em campings dentro de parques estaduais, parques nacionais, em meia natureza, uma vida muito mais devagar. Sim, mudou muito meu conceito de vida, meu conceito das coisas que eu tinha comigo mesmo. E hoje eu posso dizer que não foi o medo de morrer. Talvez me deu um empurrão lá, a pandemia, para eu fazer as coisas. Mas eu ter voltado, por ter interrompido a viagem, o que me fez foi a vontade de viver. Foi assim, foi uma viagem que foi espetacular, assim, foi uma das melhores, foi o melhor ano da minha vida, com certeza, assim, foi um prazer enorme. Não foi uma viagem aonde a gente foi aquela viagem de sair, de curtir muita coisa, de ir em restaurante, a gente ficou um tempo em Orlando, não fomos nem na Disney. Tipo, até hoje eu não conheço e tava lá, poderia ir e não fomos. Por quê? Porque nosso papel era realmente conectar com a natureza, conhecer as pessoas no dia a dia, ver como as pessoas estavam vivendo, conhecer coisas novas. E essa vontade de viver mesmo, de ver o quanto a vida é boa, que fez com que eu falasse, pô, eu preciso ter mais tempo de vida, eu preciso tentar achar uma forma de ganhar mais tempo. Então, se você está passando por um problema como esse, eu sugiro esquece um pouco o medo, usa ele como condutor, mas usa a vida mesmo. Olha as coisas boas da vida, sabe? É tão bom. Tem uma frase, na verdade, é até uma música do Oswaldo Montenegro, que hoje eu trago muito para mim, que é: se puder, envelheça. Então, é o que eu mais penso. Tipo, como que eu vou envelhecer bem? Então, curtir com o meu problema que eu ainda tenho, que eu sei que se eu ficasse pensando naquela coisa de a medicina vai me salvar, a medicina evolui muito rápido, a gente sabe, está evoluindo muito rápido. Mas a pandemia foi um caso aí que mostrou para gente que
só saiu coisas muito rápidas, porque já tinha um certo conhecimento e mais, muitos processos foram acelerados, foi muito dinheiro envolvido, cortaram-se, vamos dizer, não digo atalho, porque as coisas foram bem testadas, tudo, os medicamentos, com certeza, as vacinas passaram por um processo rigoroso, mas foi feito num curto espaço de tempo, o que não acontece com medicamento. Então, tem medicamentos, para o meu caso, que estão sendo estudados já há muito tempo. E aí tem que passar por todo um processo que leva anos de certificação. Então, não adianta eu esperar por isso. Por isso que eu convido, se você está passando por isso, se você conhece alguém, fala para essa pessoa que assim, ela tem que focar em como viver melhor. Então, o que eu posso fazer hoje para ganhar tempo? Claro, eu espero que amanhã surja um medicamento que realmente resolva o meu problema de vez. Enquanto não surge, eu vou continuar fazendo o máximo que eu puder para viver bem e viver a longo prazo. Então, assim, a mensagem principal do vídeo é a gente focar na parte boa, focar no saber que por todos os problemas que a gente acaba tendo, assim, o quanto a gente puder ganhar de vida futura, isso acaba contando muito. Quando a gente é mais novo, bem jovem, a gente acaba não ligando muito, mas depois de uma certa idade, a gente começa a valorizar isso. E hoje a minha qualidade de vida é completamente diferente. Então, eu caminho, assim, eu estava correndo, desisti de correr, mas eu caminho 15 quilômetros, assim, no sábado, 15 no domingo, dia de semana 8, todo dia, até com a minha cachorra, ela também participou disso, participou de todo o processo. Ela se alimenta muito bem hoje, eu faço a alimentação dela, orgânica, ela é a única de casa que continua comendo carne, claro, assim, mas mesmo assim eu já inseri outros alimentos muito nutritivos para ela, para não ficar somente na carne também. Então, o recado é esse, foca na alimentação, que vai ajudar independente das coisas. Não tenha pressa. Uma das coisas que eu sempre vi é que eu queria emagrecer para 2 meses, para 3 meses. E nunca dava certo. Eu só ganhava peso. Depois que eu falei, tá bom, 1 ano. Perfeito. Hoje mesmo, que eu ainda quero emagrecer mais 2 quilos, no máximo 4. Eu falei, hoje eu cheguei no peso que eu queria. Ainda falta esses 2, que eu tô com 80 quilos. Eu tava com 122. Eu quero chegar nos 76, mas eu falei, agora eu estabilizei no 80, vou ficar nele até o final do ano. Eu quero virar o ano com 78. Então, eu tenho um ano inteiro aí para perder 2 quilos. Para virar, talvez, janeiro, fevereiro. E aí, no final do ano que vem, eu chegar nos 76, que é meu peso ideal, mais ou menos, aí que eu calculo. Então, a gente fazer com calma, a gente consegue chegar lá. Esse é o outro recado. Tá? E lembre-se, a vida vale muito a pena. Então, se você está passando por um problema, foca na vida. Olha a longo prazo, que no final tem uma frase que a gente usa sempre que a gente tudo vai dar certo. E tudo dará certo. Quando a gente olha coisas para trás que eram intransponíveis no momento, isso passa desde criança, aquela prova que você não conseguia fazer, aquele trabalho que você perdeu, foi mandado embora, que parecia que tinha caído do mundo. Quando você olha agora para trás, não era tão problemático como foi. Muitas vezes aquilo te abriu portas para uma coisa melhor, para um trabalho melhor, para uma outra coisa. Então, no final, tudo dará certo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado aí, principalmente pessoas que estão passando por um problema de saúde como eu estou passando. Tá bom? Valeu!